Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O tema para este segundo trimestre de 2020 é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O escritor dessa série de lições é o pastor Douglas Batista. Hoje estaremos comentando a lição de número 5, que tem por título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Hoje trataremos, meus irmãos, da primeira parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que vai do versículo 1 até o versículo 10, onde o apóstolo dos gentios trata da doutrina da salvação através da graça de Deus. Vejam o título da lição: Libertos do pecado, que é uma ação de Deus, nova vida em Cristo, que é uma dádiva de Deus, mas com uma responsabilidade humana. O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Notem, meus irmãos, que já no texto áureo o comentarista cita dois dos atributos comunicáveis de Deus, que são a misericórdia e o amor, agindo através da salvação, para nos dar a oportunidade de alcançarmos a redenção em Cristo Jesus. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aqui na verdade prática, meus irmãos, encontramos mais um dos atributos comunicáveis de Deus, que é a graça, que em conjunto com o amor e a misericórdia de Deus, preparou todo este plano maravilhoso de salvação e nos foi oferecido gratuitamente pelo Deus de amor. Então percebam que aqui nós temos um resumo geral da lição, que vai tratar do que? Da nossa libertação do pecado, para que tenhamos uma vida de serviço, uma nova vida diante do Deus Todo-Poderoso. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe a leitura conosco, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Os estudiosos, meus irmãos, dividem esse texto de Efésios 2 em duas partes. A primeira delas abrangendo o versículo 1 até o versículo 3, e a segunda parte abrangendo do versículo 4 até o versículo 10. Porém, para esta aula, este texto sagrado foi tratado como se estivesse dividido em três partes. Isso foi feito para que melhore a didática da ministração da aula. Na primeira parte desta divisão, que abrange exatamente do versículo 1 até o versículo 3,
encontramos a explanação de como era a nossa situação antes de conhecermos a Deus. Na segunda parte do texto, que abrange do versículo 4 até o versículo 7, vemos a ação da graça de Deus, trazendo libertação e restituindo a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. E finalmente a terceira parte, que abrange do versículo 8 até o versículo 10, aprendemos que a salvação nos foi oferecida gratuitamente, através da graça do Deus de amor. Então, meus irmãos, a aula inteira girará em torno desses três tópicos: a nossa natureza pecaminosa inicial, a salvação oferecida por Deus para nós e também a ministração ou o ensinamento de que essa salvação foi inteiramente motivada pela graça de Deus, não tendo em nós nenhum tipo de motivação e nenhum tipo de merecimento. Como objetivo geral da lição, nós temos revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Aqui nós temos, meus irmãos, mais uma referência à graça de Cristo, a qual o comentarista diz que nos garante a vida eterna. Porém, convém nós atentarmos para o fato de que existem duas questões bastante importantes em relação à salvação. O primeiro ponto é justamente a salvação oferecida pelo Deus de amor a todos aqueles que crerem. E o segundo ponto é justamente a necessidade da fidelidade ao compromisso assumido com Deus através da nossa decisão, de aceitação do convite para a salvação. Então vejam que a graça de Deus, ela garante a salvação, garante o oferecimento da salvação, garante que Deus cumprirá o que prometeu através do plano da salvação, porque Deus é fiel. Porém, o outro lado, meus amados irmãos, depende do quê? Depende da nossa fidelidade, depende da nossa constância em cumprir e manter a aliança firmada com Deus no momento da nossa conversão. Então vejam que Deus cumpre o lado dele, a parte dele da aliança, e cabe a nós cumprirmos a nossa parte, obedecendo, vivendo para glorificar a Deus, vivendo para servir ao Deus Todo-Poderoso. Então que fique claro que essa garantia da vida eterna, nessa garantia da vida eterna, o comentarista está se referindo à parte de Deus. Deus é fiel em cumprir aquilo que ele nos prometeu. Só que a nós, como servos, cabe a responsabilidade de nos mantermos fiéis e vencermos essa luta acirrada no reino espiritual. Como objetivos específicos, nós encontramos, para o tópico 1, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. Para o tópico 2, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E por fim, para o tópico 3, informar que nossa salvação vem de Deus e não de obras. Aqui então, meus irmãos, nós temos nessa lista dos objetivos específicos justamente aquela divisão que eu já havia comentado, em que o comentarista faz uma separação de 3 partes dos versículos do capítulo 2. Dos versículos 1 até 10, o comentarista faz a divisão em 3 partes para que cada uma destas partes sejam comentadas durante a lição. Antes de nós entrarmos no comentário da lição, gostaria de lembrar aos irmãos que, como sempre, estarei disponibilizando o roteiro deste vídeo para download. O link estará na descrição deste vídeo. Ou então, se você está assistindo o vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do roteiro estará logo abaixo do vídeo, tanto na página principal quanto na própria página da lição. Indo então para a introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Aqui, meus irmãos, vale lembrar que a disciplina da teologia que trata de salvação é a soteriologia. Seguindo em frente, nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nesta frase, meus irmãos, temos uma síntese bastante interessante de tudo aquilo que será tratado nesta lição. Percebam. Libertação do domínio do pecado sobre nossas vidas, através do que? Da ação da graça de Deus, e o que nos dará uma nova vida em Cristo, nosso Senhor. Então temos aqui, mais uma vez, a separação deste tema em 3 tópicos.
Para o ponto central, nós temos: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Nós já tratamos isso, meus irmãos, anteriormente ali no objetivo geral. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Aqui, meus irmãos, trataremos então de como nós estávamos antes de atendermos, antes de aceitarmos o convite da salvação oferecida em Cristo Jesus. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Aqui, meus irmãos, nesse primeiro tópico, a análise será feita em cima de Efésios 2, versículos de 1 até o 3, que trata justamente dessa questão. Tópico 1. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, vem do sentido de passo em falso de forma deliberada. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que a tradução desse termo na NVI diz transgressões. E na NVT encontramos a tradução como desobediência. Então, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, no caso aqui, ofensas que o comentarista diz que é passo em falso de forma deliberada, já na NVI diz transgressões e na NVT diz desobediência. Tudo realmente girando em torno dessa questão, né? Passo em falso de forma deliberada, ou seja, essas ofensas ou essas transgressões ou essa desobediência eram praticadas de forma deliberada, ou seja, por vontade própria daquele que as fazia. Seguindo em frente, o termo para pecado é amártia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Essa definição para pecado como sendo errar o alvo, meus irmãos, é algo que é clássico, né? Todo mundo deveria, entre aspas, saber dessa definição. Já no livro de apoio, traz mais um significado para essa palavra grega, que é pecar como um hábito, ou seja, a pessoa peca como um hábito. Seguindo em frente, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como, entre aspas, morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. É importante, meus irmãos, nós enfatizarmos que esta morte espiritual é causada tão somente pelo domínio do pecado sobre a vida daqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador, ou seja, não aceitaram o plano de salvação ofertado pelo Deus de amor. Este domínio do pecado sobre a pessoa é que faz com que a pessoa morra ou esteja morta espiritualmente. Dando sequência, o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Para reforçar, meus irmãos, essa questão de que o pecado separa o homem de Deus, é muito importante que nós leiamos Isaías 59:2 na Nova Versão Transformadora, Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Se nós formos ler, meus irmãos, na Almeida Revista e Corrigida, o texto diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E as nossas transgressões fazem com que Deus cubra o seu rosto para que ele não nos ouça. Então vejam que a Bíblia diz claramente que é o pecado quem separa o homem de Deus. E em relação à morte espiritual, Foulkes nos diz que a morte espiritual é o que é justamente a perda da vida espiritual recebida. A perda da vida de comunhão com Deus. E nos tornamos, como veremos um pouquinho mais adiante na lição, como se fossem corpos inertes, ou seja, não respondendo a nenhum estímulo, não sentindo nenhuma interação com o mundo, com o reino espiritual, que é onde Deus atua. Então, aquele que está morto espiritual não tem condição de interagir com o Deus de amor. Por quê? Porque a sua parte espiritual, o seu espírito, está morto, está sufocado, está dormente
E como nós estudamos já nas lições anteriores, Deus interage conosco através do Espírito humano, através do Consolador amado, que é o Espírito Santo. E naquelas pessoas que estão mortas por causa dos seus pecados, das suas ofensas, de tudo aquilo que fizeram contra Deus, o Espírito é sufocado, o Espírito se torna inoperante. E essas pessoas perdem a capacidade de se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Seguindo em frente então, meus irmãos, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. É muito importante, meus irmãos, então, que nós leiamos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6, na nova versão transformadora. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Isso significa que a pessoa que é dominada pela sua carne, dominada pela sua natureza pecaminosa diante de Deus, esta pessoa está morta. Dando sequência então, subtópico 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então essa questão do andar, meus irmãos, aponta para aquele costume diário. O andar aqui, como o comentarista diz, em forma de metáfora, aponta para o quê? Para aquilo que nós fazemos todos os dias, ou fazíamos todos os dias. Era algo costumeiro. Vamos então para o 2.1. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Aqui, meus irmãos, entra aquela questão da cultura e dos valores sociais. Como a sociedade está já corrompida pelo pecado, a maioria dos seus valores também se encontra corrompida. Vemos, por exemplo, com muita tristeza o que acontece na sociedade brasileira, onde impera, onde domina aquela chamada lei de Gerson, que diz que devemos levar vantagem em tudo. Percebam então, meus irmãos, quais valores a nossa sociedade está colocando em alta, colocando como padrão a ser seguido, levar vantagem em tudo. Isso comprova mais uma vez que os valores da sociedade sem Deus estão corrompidos. Seguindo em frente então, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Precisamos, meus amados irmãos, deixar muito claro que os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores sociais pregados pelos formadores de opinião mundanos. Os valores do povo de Deus são muito diferentes. Vamos ler o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, na nova versão transformadora. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Essa vida, meus irmãos, inculpável que diz aqui, é justamente aquela vida que segue, que obedece à palavra de Deus. Seguindo em frente, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Aqui nós vemos que além da influência da cultura mundana sobre a vida das pessoas, temos ainda a influência dos espíritos malignos que lutam, que se esforçam para destruir, para degradar ainda mais
a vida humana. Exemplos dessas atuações dos espíritos malignos é muitas vezes o que acontece com aquelas pessoas que tomam atitudes que, entre aspas, chocam a sociedade, fazendo coisas que para essa sociedade pecaminosa não é normal. E isso tem acontecido mais e mais repetidamente, no nosso meio. Nós temos uma cultura que está em constante transformação para o mal. Nós temos uma cultura que está em constante degradação em relação àquilo que a Bíblia ensina como correto. E a nós, como igreja de Deus, cabe, meus irmãos, andar contra a corrente, conforme foi mencionado Romanos 12:2, para nós não tomarmos a forma, não nos conformarmos com o mundo, mas termos no nosso entendimento transformado, ter a nossa mente, a nossa vida transformada através da renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso significa que nós temos que nadar contra a maré. O povo está indo para a esquerda, nós temos que ir para a direita. O povo está indo para baixo, nós temos que ir para cima, porque o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é a salvação em Cristo Jesus e, como já mencionamos, os nossos valores são os valores defendidos pela santa palavra de Deus. Seguindo em frente, meus amados irmãos, contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Vamos ler o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Glórias ao nome do Senhor. Dando sequência, meus amados, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Já citamos a esse respeito, meus irmãos, quando lemos Romanos 8:6. Estávamos completamente dominados pelos desejos da carne. Seguindo em frente, como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. E para isso, meus irmãos, vamos ler Romanos 6:23 na Almeida Revista e Corrigida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, meus irmãos, é claro em nos dizer que estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, a morte definitiva, da separação definitiva com Deus. Mas nós vemos, inclusive, nesse versículo, que Deus nos oferece o dom gratuito dele, através de Cristo Jesus, o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, entretanto, aprouve ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, como nós vimos na aula passada. Então, meus irmãos, aqui nós tivemos uma visão geral de como nós éramos antes da aceitação do Evangelho da Salvação. Vamos para o tópico 2, que vai tratar justamente da ação de Deus, nos vivificando através da graça, do favor imerecido do Deus Todo-Poderoso. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e, por isso, nos vivificou por meio de sua graça. Aqui é algo interessante, meus irmãos, a mencionar que a Bíblia diz, nesse texto que nós estamos estudando, que ao invés da bondade, como o comentarista mencionou, foi por causa do amor e da misericórdia que podemos alcançar a salvação. Está claro que não podemos dissociar a bondade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas convém nós lembrarmos que essas quatro virtudes são coisas diferentes. O amor é uma coisa, a graça é uma coisa, a misericórdia é uma coisa e a bondade é outra coisa. Então o comentarista citou aqui que pela bondade e misericórdia, na realidade, é pelo amor e pela misericórdia, porque é o texto que diz. Mesmo a bondade estando presente, o fator predominante aí é o amor
e a misericórdia, porque o texto diz claramente a respeito disso. Continuando, meus amados, subtópico 1. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Aqui, meus irmãos, vale lembrar mais uma vez que o plano da salvação já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, conforme nós lemos em Apocalipse 13:8, vamos ler na NVT, Nova Versão Transformadora. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Eu sempre estou repetindo, meus irmãos, essa questão para que fique muito claro para todo mundo. O plano da salvação foi elaborado por Deus antes de Deus criar o mundo, antes da fundação do mundo. Porque através da presciência de Deus, Deus sabe de tudo aquilo que vai acontecer. E apesar de que este plano já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, ele foi revelado no que Paulo diz, ou o que Paulo chama de plenitude dos tempos. E esse plano foi revelado através da Igreja de Deus. Vamos ler em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, justamente na Almeida Revista e Corrigida. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então vejam que esse plano já estava estabelecido por Deus. Deus já manifestou o seu amor lá atrás, antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus formar o homem, antes de Deus trabalhar na fundação do mundo, Deus já sabia de tudo e Deus já nos amou lá de trás. Não foi um amor que foi crescendo, não foi um amor que foi se desenvolvendo. Deus nos ama, meus irmãos, desde sempre. Deus nos ama desde que, enfim, nossa mente humana não é capaz de alcançar essa questão como um todo. Mas a Bíblia nos dá a entender que Deus nos amou desde sempre. Deus nos amou desde antes de Deus nos formar. Vejam que coisa maravilhosa. Vejam que Deus amoroso e maravilhoso. Esse Deus merece ser adorado, merece ser louvado, merece ser glorificado. Seguindo, meus irmãos, em frente, começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E sua riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Na realidade, meus irmãos, essa questão do muito amor com que Deus nos amou, ainda para nós é uma incógnita. A nossa mente não consegue alcançar essa questão toda. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para salvar a humanidade. Então percebam, e Paulo diz que se Deus não nos negou o seu próprio Filho, como não nos entregará também todas as coisas junto com Ele? Então, meus irmãos, a mente humana não consegue alcançar, entender completamente o tamanho deste tal amor de Deus. É algo que, no meu entendimento, só vamos realmente compreender quando nós já estivermos com Cristo, com Deus, desfrutando das bênçãos que Ele nos prometeu. Mas hoje, enquanto estamos nesse corpo mortal, não conseguimos compreender a dimensão deste amor maravilhoso. E junto a este amor maravilhoso temos, como o comentarista disse, a misericórdia de Deus. E vamos ler o que diz Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então vejam, meus irmãos, que junto com o amor,
atua também a misericórdia de Deus, que, segundo Lamentações de Jeremias, são infinitas, não tem fim. E além de não ter fim, ela ainda se renova a cada manhã. Tudo isso é motivo para nós sermos agradecidos a Deus e nos esforçarmos para sermos fiéis ao chamado, à aliança que firmamos com Ele no momento da nossa conversão. Glórias a Deus. Dando sequência, meus amados, a Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que motivou a nossa salvação. Mais uma vez aqui fala, da questão deste amor, da magnitude, do tamanho deste amor que para nós ainda é um grande mistério. Dando sequência, meus irmãos, subtópico 2, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui, meus irmãos, podemos ver mais uma vez o quanto Deus é maravilhoso, manifestando em nossas vidas, miseráveis pecadores, a sua maravilhosa graça. E nessa questão vemos mais uma vez o amor de Deus se manifestando, pois nós fomos salvos, ou nós fomos chamados para a salvação, não foi por algum ato nosso, algum merecimento, não, somos completamente indignos de tudo isso. A nossa salvação foi motivada, como disse o comentarista, tão somente pelo amor e pela misericórdia de Deus. E é justamente o que diz a questão da graça. Favor imerecido. Vamos ler Tito 2:11, na Almeida Revista e Corrigida. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O favor imerecido, o oferecimento que Deus fez para nós da oportunidade da salvação, sem nenhum merecimento, nos mostra, nos prova o tamanho do amor desse Deus maravilhoso. Como eu disse, mesmo que nós não tenhamos uma visão correta do tamanho desse amor, mas por essas atitudes de Deus, nós podemos ter uma ideia de quão grande é este amor. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a alguns homens? Não, a todos os homens. Deus nos ama a todos e quer que todos venham ao conhecimento da salvação, que todos se salvem. Mas, infelizmente, nem todos darão ouvidos ao Evangelho Santo do Senhor. A você e eu que aqui estamos, que aceitamos este Evangelho, a nós cabe glorificar a Deus por essa tão grande salvação. Seguindo em frente, meus amados, essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, ou seja, o favor imerecido, como acabamos de mencionar. Mas aqui vale uma reflexão, meus irmãos. O que significa essa nova vida? Essa nova vida aponta tão somente para a presença do Espírito Santo em nós. Através da ação do Consolador sobre o nosso espírito, podemos ter ou podemos andar em novidade de vida. Vamos ler o que diz em Romanos 8:1, na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito aqui na Almeida Revista e Corrigida está em letra minúscula. Ou seja, segundo o que o Espírito humano dirige. E esse Espírito humano é dirigido por quem? Pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador amado. Então, meus irmãos, a vida é nos transmitida, é nos dada através da vinda do Espírito Santo como dom após a aceitação de Cristo. E é justamente isso. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida do crente, vem ao coração do crente, ele vivifica o espírito humano. E a partir dessa vivificação, ou seja, da vida ao espírito humano, e através dessa regeneração, não podemos dizer que é regeneração, porque o espírito não é gerado novamente, mas ele é vivificado. Através dessa vivificação do espírito humano,
o Espírito Santo passa a interagir com ele. E todo aquele que é dirigido pelo Espírito, para este não há condenação, como o próprio texto de Romanos 1 diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo os desejos da sua carne, dominados pela sua natureza humana, mas sim segundo o Espírito humano, dirigido pelo Espírito de Deus. Então, esse é o segredo, essa é a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus, a atuação do Espírito Santo sobre o nosso espírito, que antes estava morto entre aspas, sufocado, preso, dormente aqui na nossa entidade humana, mas com a aceitação de Cristo, nós fomos libertos do pecado e o nosso espírito pode reviver e ter comunhão com o Consolador amado. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, subtópico 3, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Aqui, meus irmãos, precisamos deixar claro que essas bênçãos prometidas só serão efetivamente desfrutadas depois que tivermos vencido as batalhas dessa vida. Lembrando que o que o Senhor Jesus escreveu ali nas cartas às 7 igrejas da Ásia, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, então estamos em batalha. Então, e essas bênçãos prometidas serão desfrutadas depois que nós vencermos. O fato que foi apontado, que foi mencionado a respeito de estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo, aponta para o fato de nós termos os nossos nomes escritos no céu, escritos no livro da vida. E essa questão de nosso nome estar escrito no livro da vida nos torna filhos de Deus. Vamos ler o que diz Gálatas no capítulo 4, versículo 6, na Almeida Revista e Corrigida. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso significa, meus amados irmãos, que aquele que é filho de Deus por adoção, como nós, tem acesso direto ao Pai Celestial, a ponto de poder dizer Abba, Pai. O que é Abba, Pai? É uma forma de chamar o Pai, uma forma íntima de chamar o Pai, que aponta para o quê? Para uma intimidade. Nós, como filhos de Deus por adoção, podemos e devemos, meus irmãos, desenvolver uma intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Isso significa estar sentados em lugares celestiais, essa interação, essa comunhão, essa intimidade desenvolvida com o Deus Todo-Poderoso. Vocês se lembram que lá na época do tabernáculo, o relacionamento do homem com Deus precisava de um intermediário, um sacerdote, e que levava as necessidades do homem até dentro do Santo dos Santos, o lugar santíssimo ali, onde Deus se manifestava. Mas quando Cristo veio, o escritor aos Hebreus nos diz que pelo sangue de Cristo o véu foi destruído, o véu foi rasgado e agora temos ousadia de nos apresentarmos diante de Deus dentro do Santo dos Santos. Agora como filhos amados, agora como filhos de adoção, ao ponto de podermos chamar, de ter intimidade com Deus, chamando Abba, Pai. Vejam então, meus irmãos, que este é o significado de nós agora estarmos sentados em lugares celestiais. Nós somos reconhecidos no céu como filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso, meus irmãos, é muito alto. Isso, irmãos, é muito valoroso, é de muito valor. E tudo isso nós alcançamos tão somente pelo favor imerecido de Deus, a sua graça maravilhosa. Glórias ao nome do Senhor. Dando sequência, meus amados irmãos, assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Que nós já citamos, meus irmãos, várias vezes a respeito do que está tendo, do que foi falado, né? A salvação e os privilégios são realmente nos conferidos, nos ofertados pela imensurável, ou seja, não temos condição de medir essa maravilhosa graça de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Terminamos aqui então, meus irmãos, o tópico 2. Agora vamos para o tópico 3. A salvação não vem das obras. Fechando aqui este estudo desta lição. A nossa condição de pecaminosidade, a salvação, a transformação, vivificação e transformação através da graça de Deus. E agora, por fim, que a salvação não vem das obras, ou seja, nos provando que não foi por merecimento que recebemos a salvação, e sim pela graça maravilhosa de Deus. Em Efésios 2, 8 a 10, que justamente é a última parte, revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. É muito importante, meus irmãos, sempre muito importante nós repetirmos essa questão de que a salvação é pela graça através da fé e nunca pelas obras. Nenhum de nós tem condição de fazer nada que nos torne dignos a receber a salvação. Nada. Somos miseráveis pecadores, indignos de qualquer coisa. E aí que entra a graça, o favor imerecido de Deus, que nos amou mesmo nós estando ainda mortos, que nos amou mesmo ainda nós merecendo a condenação eterna. Contudo, o amor de Deus se manifestou através da graça de Deus, essa coisa maravilhosa, inexplicável, imensurável, este favor imerecido que Deus amorosamente nos oferece. Subtópico 1, meus amados, diz: a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7. Nesse texto, meus irmãos, temos um resumo do que recebemos da graça, pela graça de Deus através da salvação das nossas almas. Salvação inclui o que? Libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo que nos permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, ou seja, a salvação nos livra da morte e nos garante acesso a bênçãos, recompensas maravilhosas, dádivas oferecidas por Deus para todos aqueles que atenderem ao seu chamado da salvação. Vejam que coisa maravilhosa. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos os que recebem a Cristo como Salvador. Achei interessante, meus irmãos, apresentar um resumo do que a soteriologia trata, sobre as bênçãos decorrentes da salvação. Lembrando que soteriologia é aquela disciplina da teologia que trata de salvação. A primeira questão apontada pela soteriologia, o que é? É a redenção. O que é a redenção? É a total liberdade por meio do resgate pago pelo Senhor Jesus. E resgate, meus irmãos, aponta para alguém que estava aprisionado e que poderia ser liberto após ao pagamento de uma taxa. Isso é resgate. Isso é redenção. Podemos ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, na Almeida Revista e Corrigida, que fala justamente do resgate, da redenção. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meus irmãos, temos aqui a redenção, ou seja, o pagamento do resgate para a libertação das nossas vidas, que o comentarista diz aqui, é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte. Ou seja, Deus, através da ação, através do sacrifício de Cristo Jesus, estava nos comprando, nos resgatando do domínio do diabo, do domínio do pecado e do domínio da morte. Então, o primeiro benefício da salvação é a redenção. O segundo benefício é o que a soteriologia chama de reconciliação, que significa o relacionamento do homem, antes pecador e agora redimido, passou a ser de comunhão com Deus e não de inimizade. Então a salvação, meus irmãos, faz com que nós nos reconciliemos com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos alguém que Deus não, entre aspas, não suportava.
Não tínhamos condição de termos comunhão com Ele por causa dos nossos pecados. Mas, através de Cristo Jesus, fomos reconciliados. Todo aquele sentimento ruim, toda aquela ira que nós causávamos no Deus Santo, ela foi perdoada e nós fomos reconciliados. E a Bíblia diz, como já citamos, nós fomos adotados, fomos considerados como filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Vamos ler o que diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, na Nova Almeida Atualizada. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Então vejam, meus irmãos, que mais uma vez nós vemos que a iniciativa dessa reconciliação foi do próprio Deus de amor, através da sua graça. O versículo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, Deus, irmãos, tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele através de Cristo. Vejam aí mais uma grande bênção decorrida da salvação oferecida pelo Deus maravilhoso. E por fim, meus irmãos, a terceira bênção é a chamada propiciação, que é a satisfação da justiça divina através do sacrifício de Jesus Cristo. O que é essa propiciação? É tornar propício, tornar favorável. E o que acontece, meus irmãos? Como nós veremos mais para frente, Cristo se ofereceu como sacrifício para morrer em nosso lugar. Ele fez a propiciação, ele fez o pagamento de toda aquela nossa dívida para que pudéssemos novamente ser aceitos por Deus. Vamos ler 1 João 2:2 na Nova Versão Transformadora. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Aqui nós encontramos que o sacrifício que Jesus Cristo apresentou a Deus do seu próprio corpo, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo, o Cordeiro que nunca pecou. Este sacrifício foi suficiente para perdoar os nossos pecados, não apenas para cobrir, como nós vemos ali nas lições, quando nós estudamos sobre o tabernáculo, o sacrifício de animais apenas cobriam o sangue, cobriam o nosso pecado. Mas o sacrifício de Cristo fez a propiciação, ou seja, apagou aqueles pecados, apagou tudo aquilo que nós devíamos. Como diz o próprio Paulo, se eu não me engano, cravou a célula que nos era contrária na cruz. Ou seja, Cristo cravou as nossas dívidas todas na cruz do Calvário e pagou por todas elas. Então vemos, irmãos, que nós temos essas três grandes bênçãos apontadas pela soteriologia: redenção, reconciliação e propiciação. Glórias a Deus. Seguindo em frente, a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Nós já mencionamos muito isso, né, nessa lição, que toda a iniciativa da salvação foi tomada pelo Deus de amor. Seguindo em frente, é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Aqui, meus irmãos, temos algumas coisas interessantes. No nosso entendimento, o comentarista diz aqui que é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio, mas no nosso entendimento, o livre-arbítrio está sempre ativado, porque nós nascemos com essa opção. Com essa condição de decidirmos o que quisermos para as nossas vidas. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Conforme mencionamos anteriormente, a atuação do Espírito Santo se dá no convencimento de que somos pecadores e de que necessitamos de um Salvador. Mas conforme o comentarista pontuou, mesmo com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, a decisão é inteiramente nossa.
Leamos Atos, no capítulo 7, versículo 51, na Almeida Revista e Corrigida. Homens de dura cerviz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Então aqui, meus irmãos, em Atos 7,51, nos diz claramente que podemos sim resistir ao Espírito Santo. Isso nada mais é do que a demonstração de que temos a liberdade, podemos exercer o livre-arbítrio e escolher o que acharmos melhor para a nossa vida. Mas o Espírito Santo está ali fazendo a sua função de convencer o homem da necessidade que ele tem de um Salvador. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Essa fé que o comentarista pontua aqui, meus irmãos, nós chamamos de fé salvadora. Leamos Romanos 10, versículo 17, na Nova Versão Transformadora. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então aqui, meus irmãos, nessa tradução da Nova Versão Transformadora, nos deixa claro que a fé, e essa fé aqui ele está dizendo da fé salvadora, vem através do ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho da nossa salvação. E é chamado então de fé salvadora. Seguindo em frente, subtópico 2, as obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que significa, o que indica não se tratar de uma recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Pelo que nós estamos estudando nesta lição, meus irmãos, está claro que a iniciativa da salvação foi do próprio Deus para reconciliar consigo a humanidade caída, através do sacrifício de Cristo. A salvação de uma alma envolve sangue, que é a única moeda espiritual para a quitação de pecado, de dívida espiritual. Vamos ler o que diz Hebreus 9:22 na Nova Versão Transformadora. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Isso significa, meus amados irmãos, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos para a nossa salvação. Nenhum outro ato que pudéssemos fazer nos traria salvação, porque quitação de dívida espiritual é feita com sangue, apenas com sangue. Isto aponta para o fato de que somos completamente dependentes do sacrifício de Cristo para alcançarmos a salvação. Não há o que possamos fazer para sermos salvos, a não ser depender dessa graça maravilhosa, do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não somos merecedores, mas a graça de Deus é que nos alcançou. Seguindo em frente, meus amados, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, ou seja, aquilo que você faz cotidianamente, todos os dias a mesma coisa, outrora andávamos segundo fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. E aqui então, meus irmãos, como o comentarista disse, antigamente andávamos fazendo o mal e hoje somos constrangidos, instados aqui que ele diz, né? Somos motivados, somos impulsionados a andarmos todos os dias fazendo boas obras. E não fazer boas obras para sermos salvos, e sim porque somos salvos. E podemos mencionar que Tiago, irmão do Senhor, nos fala claramente que as obras confirmam a nossa fé. Nós não somos salvos pelas obras,
mas as obras confirmam esta fé que nós dizemos, que nós afirmamos ter. Vamos ler o que diz Tiago no capítulo 2, versículos do 20 ao 23, na Nova Versão Transformadora. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, percebam, por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, meus irmãos, que clareza Tiago apresenta nessa questão da necessidade das obras para confirmar a fé. Nós não somos salvos pelas obras, entendam isso. Mas estas obras precisam confirmar a fé que nós declaramos ter no Filho de Deus. As duas andam em conjunto, sendo que a salvação é pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma aula, vamos ler a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à morte eterna, à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Acredito que esta aula tenha sido muito proveitosa a todos nós e glorifico a Deus pela tua presença, pelo teu acompanhamento a esta aula até aqui. Muito obrigado pelo teu apoio, muito obrigado por tudo quanto você tem nos ajudado neste humilde trabalho. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, e fique à vontade em comentar, e fique à vontade em nos mandar mensagem. Estaremos, na medida do possível, tentando interagir com todos os irmãos. Meus irmãos, graça e paz e muito obrigado. Que Deus os abençoe.